que é o programa de necessidades ou briefing? É o jeito que você quiser chamar. Cada lugar chama de um jeito, tá tudo certo, tá? E é a parte que a gente conversa com o nosso cliente para saber tudo que ele quer, tudo que ele gostaria, tudo que ele sonha, para conhecer a família, para conhecer seu cliente. Eu acho que é a conversa mais importante e geralmente é onde eles estão mais ansiosos para te passar todas as informações, tá? Qual o momento que acontece isso? Essa reunião? Ela acontece logo após você fechar o seu contrato, tá? Então, você pode fazer de algumas maneiras, eu vou falar como que a gente trabalha lá no escritório. A gente fecha o contrato e às vezes eu faço tudo no mesmo dia. Assino o contrato, faço o levantamento e faço o programa de necessidades. É cansativo? É, mas eu mato 3 coisas num dia só, tá bom? Então, antes eu ia sozinha e eu fazia tudo isso sozinha. Como eu fazia, tá? Para você que é sozinho, tem home office ou tem escritório, mas você não tem ninguém para te ajudar, como que eu fazia e fiz isso, gente, durante muito, muito, muito tempo. Eu chegava na reunião com o meu cliente com o contrato impresso, tá? E aí eu deixava o contrato com o meu cliente e falava assim: cliente, esse aqui é o nosso contrato, vai lendo, se você tiver alguma dúvida, você me pergunta, enquanto eu faço o levantamento. Aí eu ia correndo e fazia o levantamento. E eles ficavam lá olhando. Aí eu falava, assim que eu terminar o levantamento, a gente faz o nosso programa de necessidades, tá? Gente, eu saía de lá exausta, mas eu já tinha resolvido 3 coisas ali. E o cliente também ficava super, super satisfeito, beleza, de bola para frente. Hoje, eu faço de algumas formas, tá? Primeiro que hoje eu tenho gente para me ajudar, graças a Deus. Segundo que a gente está em pandemia, então nem sempre a gente faz reunião presencial. Então, às vezes sim, eu faço como antes, essas 3 coisas num dia só que aí eu vou, levo as meninas, 2 ou 1, geralmente eu levo 2 das meninas que trabalham comigo. Enquanto elas fazem o levantamento, eu assino o contrato e faço o briefing. Então, geralmente, elas ainda terminam o levantamento, eu estou ainda no briefing, é bom que elas escutam ali e participam um pouco, tá? Ou eu marco o dia do levantamento, e faço o briefing online. Isso está acontecendo muito hoje. Estou fazendo muito briefing online, a nossa conversa online, e dá super certo. Gente, estou amando essa fase do online também, viu? De reunião online. Parece que minha voz começou a falhar. Ó, parece que meu celular mexeu. Peraí. Eu tô com meu brinquedo novo. Eu senti que ele, ó, me acompanhou. Vou mostrar para vocês depois. Gente, minha voz tá falhando. Beleza, bora lá então. Então, gente, é depois que você fechou o contrato que você vai fazer o programa de necessidades. O que que acontece muito? Quando você vai lá no seu cliente a primeira vez, que você vai conhecer o cliente e que ele quer te falar o que ele quer reformar, o que ele quer construir, ele tá mega empolgado. E aí ele começa a contar um monte de coisa que não tem necessidade de você saber neste primeiro momento. Porque senão você vai ficar lá numa reunião que era para você ficar lá 40 minutos, você fica lá 2 horas. Aí eu vou dando exemplo. É bom que eu vou dando exemplo de tudo que acontece comigo, né? Isso é ótimo. Eu, na sexta-feira, tive reunião com um casal de clientes novos. Foi 6 horas da tarde a minha reunião. 6 horas. E geralmente a minha última reunião eu marco 5h30, porque 6h40 eu tenho que estar saindo para buscar minha filha na escola. Então eu marquei 6 horas falando assim: meu Deus, essa reunião não pode demorar tanto. E eu fui para conhecer o casal, para conhecer o que eles queriam fazer. E aí eu cheguei lá, era um apartamento, eles querem reformar a cozinha, eles querem reformar os banheiros, o closet, enfim. E aí, quando a gente chegou na parte da cozinha, a minha cliente começou a falar: ah, Luciana, e eu assim, não gosto dos corredores em cima da mesa, eu quero esse corredor dentro do armário, e assim, ai, o estande de armário quase não uso, então assim, eu precisava de um certo número de armário. E aí ela começou a entrar em detalhes, gente, que não era importante eu saber naquele momento. Só que como é que você vai cortar seu cliente? Você não pode sair cortando ele, então você tem que falar de uma forma educada, né? Aí eu escutei o casal, e aí falei assim: nossa, super legal. Você já ter me falado isso já me ajudou, que assim, já tô sabendo como que você gosta, como que você é, né? Mas não, assim, eu vou te explicar como que funciona, tá?
Aí eu fui explicar qual que era o processo do projeto e falei, e depois nós vamos ter uma reunião muito importante, que é a reunião de programa de necessidades. Aí você vai me contar isso que você me contou e muito mais. A gente vai entrar em muitos detalhes. Então você tem que tomar cuidado, gente, para que seu cliente não comece a falar o que ele quer entre assuntos de programa de necessidades, sem antes você ter fechado o projeto. Você entendeu? Porque senão, gente, você vai ficar lá em reunião e vai que depois nem fecha esse projeto. Aí você ficou lá um tempão e não adiantou nada. Então, a gente tem que saber, a gente tem que conduzir nossos clientes, explicar como que funciona, para você também não ficar investindo seu tempo lá à toa, né? E aí foi isso, eu expliquei para ela, saí de lá, eu vou mandar a proposta para eles, e aí fechando, eu vou marcar a nossa reunião de programa de necessidades, ok? Certo, povo? Tá entendendo o que eu tô dizendo? Porque eu sei que muita gente vai lá na primeira reunião e o cliente já começa a falar, e vocês começam anotando, e aí aquilo, o tempo vai passando, enfim, e às vezes você nem fecha o projeto, você ficou lá um tempão, deu ideia, quase resolveu o projeto inteiro só falando, mas nem é o momento de você saber aquelas coisas que o cliente está te falando, ainda vai chegar esse momento, vai chegar o momento do programa de necessidades, tá? Entendido? 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 Com certeza. Eu faço, ó, a VNS Augusto, né? Você faz essa primeira visita sem fechar? Com certeza, porque como que eu vou fazer uma proposta de projeto sem saber o que eu vou fazer? Essa primeira visita eu faço sem cobrar nada, não cobro, tá? E nem vou eu vou fazer essa visita para conhecer o lugar, para eu saber o que eu vou fazer de projeto. Então, por exemplo, eles me falaram que eles queriam. Eles entraram em contato comigo e me falaram, só que eu fui lá ver o apartamento. Como que tá esse apartamento? Qual que é o tamanho? Como que é o espaço? Entendeu? Então, assim, eu fui ver para poder montar uma proposta. Eu fui na sexta-feira. Hoje, eu acho que eu vou conseguir mandar essa proposta hoje para eles até o final do dia, tá? Eu geralmente gosto de mandar proposta uns 2 dias depois que eu visitei o local. Então, tem que fazer. Às vezes você consegue fazer essa proposta sem você ir até o local, dependendo, né? Vai que o cliente tem a planta. Quando é, por exemplo, uma construção de uma casa, você não precisa ir lá no terreno para fazer essa proposta, você vai depois que você fecha, certo? Mas alguns casos a gente tem que ir. E é muito importante. Até porque para o cliente te conhecer também. É muito importante ele se identificar com você, tá? E você se identificar com o seu cliente. Porque eu falo que a gente também tem esse direito de escolher. Você vai conviver com esse cliente um tempão. Imagina se vocês não se dão bem ali no primeiro contato. E, gente, é surreal. Na primeira reunião, eu sei se o cliente vai me dar dor de cabeça ou não, se ele vai ser encrenqueiro ou não, se eu sei se vai valer a pena ou não. Na primeira reunião, tá? Com o tempo você vai sabendo. Nos comentários do cliente você fala, ixi, meu Deus, não vai valer a pena esse projeto, não. Não vale os três. Ok, então a gente começa o nosso programa de necessidades, tá? O meu programa de necessidades. Oi, Pati. Oi, Nath. Pati, Nath. O meu programa de necessidades, gente, é uma parte muito, muito, muito importante lá no escritório, que a gente gosta de investir um tempo nisso, tá? A gente faz de uma forma bem detalhada. Por quê? Se eu invisto um tempo ali nessa parte do programa de necessidade, gente, a chance do meu projeto, quando eu for apresentar ser um projeto redondinho, dentro de tudo que o meu cliente pediu, as chances são grandes. Então, a chance de você aprovar um projeto de primeira vez, de segunda, é maior. Então, invista tempo nessa parte do programa de necessidades, tá? Tudo é importante, né, gente, no projeto. Levantamento é importante, programa de necessidades é importante, tudo é importante, tá? Mas o cliente, quando ele contrata o arquiteto, ele só quer falar o que ele quer falar o que ele sonha, ele quer falar que ele quer trocar, sei lá, uma construção de uma casa. Ah, eu quero a parte social toda integrada, Luciana, eu quero janelas grandes. Isso tudo é muito importante na hora de você fazer projeto. Então, invista tempo. Isso é uma coisa lá no escritório que chama muita atenção, tá? E eu vou contar para vocês como que eu faço e vou dar algumas dicas para direcionar vocês quando chegar essa reunião. Lá no início, eu não sabia direito como fazer o programa de necessidades, eu não sabia nem começar a conversar com o meu cliente, falar, meu Deus, o que eu vou perguntar para ele, o que eu vou falar.
como que eu vou? Eu ficava meio perdida. Mas, gente, é a coisa mais simples. Você tem que ter uma conversa informal. Eu já vi muitos clientes falando para mim que não fecharam com determinados profissionais porque eles não se sentiram à vontade de falar o que eles realmente querem. Gente, cada um tem um sonho, né? Então, às vezes, a pessoa tem vergonha de falar o que ela está sonhando, ela fica sem graça, ela tem medo de falar e você achar brega, o arquiteto achar brega. E a gente tem que dar liberdade, a gente tem que ser tranquilo. Do mesmo jeito que eu estou conversando com vocês aqui, é como eu converso com meus clientes, de uma forma muito informal, tranquila, e falo: olha, pode ficar à vontade para me falar como que você sonha, tá? Então, geralmente eu vou com um papel, uma caneta, o iPad, a caneta, enfim. E aí eu começo a perguntar para o meu cliente como que ele sonha aquele espaço. Começo assim, gente, de uma forma bem tranquila, tá? Como que você sonha esse espaço? Então, por exemplo, é uma casa. Como que você sonha a sua casa? Quando a gente vai fazer projeto de casa, geralmente a gente já sabe, né? Porque a gente fez o orçamento, a gente sabe se ele quer 3 quartos, 4 quartos, a gente tem uma média. Mas aí você vai começar a perguntar como que é essa casa, para ele falar os traços da casa, se é uma casa mais minimalista, se ela é rústica, e bata um papo informal com seu cliente. Deixa ele sonhar, gente. Deixa ele falar, anota tudo que ele falar, mesmo que seja uma coisa surreal de doida, que você fala, meu Deus, isso não tem como eu fazer. Mas não critica e deixa ele falar e você vai anotando tudo, tá? Gente, eu anoto tudo, tudo que vocês imaginarem. É uma kitnet, quero um home cinema. Eu anoto o home cinema. Eu não vou fazer um home cinema, não vai dar, não tem espaço. Mas eu vou fazer alguma coisa que vai remeter a ele a isso, que ele tem um espaço para assistir televisão e que vai ser gostoso. E quando eu for apresentar esse projeto, eu vou linkando tudo que eu vou apresentando nas coisas que eu anotei do meu programa de necessidades. Então, olha o tanto que é importante, ele se sente valorizado, seu cliente se sente importante, ele se sente, caramba, você lembrou de tudo que a gente pediu, nem eu lembrava que eu tinha pedido isso. Lu, como que você conseguiu pegar tudo aquilo que a gente falou com você e colocou? Às vezes eu escuto também assim, Lu, você foi muito assertiva nas escolhas dos revestimentos. Porque, gente, eu fui anotando tudo, tudo, tudo. Às vezes a minha cliente fala assim: ai, Lu, nossa, lá na casa da minha mãe, tem um banheiro, tem uns revestimentos assim, parece um mármore. Ai, eu não sei, eu não gosto muito daquilo, não gosto muito daquele banheiro. Aí eu já anoto que provavelmente, se eu botar um revestimento que imita um marmorizado, meu cliente não vai gostar. Então, anota, gente, não confia na sua cabeça, tá? Vai anotando tudo, 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 e vai conversando, deixando o seu cliente contar todos os sonhos de uma forma muito informal, certo? Ok. O que é importante você saber? Não só isso que eu tô contando para vocês. Ah, eu quero uma sala grande, eu quero isso, eu quero aquilo. Você tem que entender o gosto dele também. Por exemplo, eu gosto de coisas mais escuras, coisas mais claras, ambientes mais claros. Eu pergunto sobre a iluminação, se a pessoa gosta de iluminação mais branca, mais amarelada. E eu não falo nada, gente, eu não falo nada naquele primeiro momento como vai ser. Por exemplo, eu odeio luz branca, não gosto de luz branca. Eu não vou colocar na sala luz branca, nem no quarto luz branca. Mas os clientes, como eles são leigos, a maioria deles acha que a luz amarela não dá para enxergar, né? E que a luz branca que você enxerga tudo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu deixo eles falarem. E eu não vou falar assim para ele, não, ó, não vou colocar a luz branca. Não falo, gente. Eu anoto, não, tudo bem. Uhum, anota, 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 anota. Quando eu for apresentar, que eu vou explicar para ele por que eu não coloquei a luz branca que ele tanto fala que gosta. Aí eu vou explicar, né? Aí a gente usa todos os artifícios, né? Que a gente já sabe, para convencer o cliente, tá? Mas deixa ele falar e deixa ele sonhar. Você, e depois, quando você for apresentar, vai linkando em tudo que ele fala, tá bom? Eu faço essa conversa informal com o meu cliente, anoto tudo. E lá no escritório, nós temos algumas coisas que ajudam também a gente lá nessa parte nesse processo. Antes eu fazia só a conversa. E aí eu comecei a perceber que só a conversa, por mais que eu anotasse tudo, não, às vezes faltava alguma coisinha. Por quê, gente? Por mais que você vai ver, com o tempo você vai acostumando a fazer programa de necessidade, você pode esquecer, você pode deixar passar alguma coisa. E eu falei, gente, eu vou preparar um questionário
Com todas essas perguntas que eu faço e que às vezes fica faltando uma ou outra, eu vou parar aqui, eu vou sentar e ver o que é importante e vou fazer um questionário e eu vou enviar esse questionário para o meu cliente. Então, além da nossa conversa, ele vai ter que responder o questionário, mesmo que ele já tenha me respondido, ele vai responder depois. E outra, isso fica documentado. E aí eu criei um questionário no Word mesmo, tá, gente? Fui colocando as perguntas, tá? E fui montando isso quando eu comecei a fazer esse tipo de trabalho, assim, de ter questionário. Aí depois da nossa pergunta, depois da nossa conversa, eu falava para ele que eu ia encaminhar um questionário para ele responder, tá? E assim que possível, que ele respondesse e me encaminhasse de volta. Gente, esse questionário, assim, no resultado final ali, eu vi que estava me ajudando muito, porque ficava documentado. Às vezes o cliente lembrava de falar alguma coisa que ele não tinha me falado na conversa. Às vezes ele se sentia mais à vontade para falar ali, escrever no questionário. Por exemplo, quando você pergunta, e é uma pergunta que eu faço, cliente, quanto você tem para investir neste projeto, nessa reforma? Gente, acontece de tudo que vocês imaginarem, tá? Acontece várias coisas, eu vou contar para vocês. Querem um cafezinho? Eu acho que as nossas lives tinham que chamar Café com a Lu, porque a gente conversa e toma café, né? Gente, vocês estão gostando? Dá uma luz aí para mim. Me conta, interage, povo. Tem gente nas lives, interage aí, me conta se vocês estão gostando. Vai comentando como que vocês fazem, o que que vocês acham. Se vocês têm dúvida, vai me mandando aí de programa de necessidades, do café também. Pra eu não ficar aqui sozinha, falando sozinha, não vai fazer sentido nenhum. Isso, manda coração, adoro coração. Na live, eu acho o máximo isso. Ó o povo do YouTube também, só a Lali que se manifestou. A K, maravilhosa. Nath, quando o cliente é comercial, o que muda? Vamos passar por lá. Vamos falar sobre isso, Nath. Ai, gente, você sabia que eu gosto de projeto comercial? É um projeto rápido. O projeto é rápido, a construção é rápida, o povo não demora tanto para decidir as coisas, porque o residencial ele é muito íntimo, né? Muito particular, tudo, né? O comercial não, o comercial você tem que agradar o público, a marca, você tem que fazer um projeto que vai se adequar ali à marca, né? Enfim, mas é um projeto muito mais rápido. Eu adoro. E o comercial tem muita coisa mesmo diferente para perguntar. Mas vamos lá, quando a gente pergunta, voltando lá, quando a gente pergunta esse negócio, quanto que você tem para investir, acontece várias coisas. O cliente sincero, ele vai te contar a verdade. Eu tenho 150 mil para investir. Bom, posso passar um pouquinho? Gente, obrigada pelo coração do YouTube. Nem sabia que tinha coração no YouTube. Amei. Então, às vezes, o cliente, ele vai te falar a real. Outra coisa que acontece, o cliente, ele não fala para você quando que ele tem de verdade, porque ele acha que você vai passar, que você vai passar daquele valor. Gente, isso. E aí ele fala assim: olha, eu tenho 70 mil, ele tem 150 mil, mas ele tem 70 mil. Então acontece do cliente não te falar a verdade. Isso machuca, né, gente? Porque aí você faz um projeto dentro do que ele falou, você vai acreditar no seu cliente, mas ele já tem o pé atrás. Ah, gente, sempre fica mais caro. Vamos falar um valor a menos, que vai ficar mais caro. Então tem isso. Tem o outro que fala desse jeito para mim. Não tenho ideia, não tenho ideia de quando que eu vou investir. Eu não faço ideia, Luciana. Então, gente, tem de tudo. E aí é difícil, né? A gente tem que ir conversando para tentar descobrir o norte. Então, lá no nosso questionário tem isso. Tem, cliente, quanto você pretende investir, tá? Isso é legal porque às vezes lá na hora de escrever ele fica mais à vontade para falar, tá? Eu vou até abrir aqui meu programa de necessidade, gente, porque ele não estava aberto. Eu vou abrir só para a gente conversar, só para eu ir passando algumas perguntas para vocês que eu acho importante de lembrar, tá? Então, peraí, aqui, beleza. Então, vamos lá. Eu vou abrir, eu tenho. Aí, o que acontece? Nessa época, eu fiz o programa de necessidades no Word. Foi muito bom, gente. E aí, com o tempo, eu fui melhorando esse programa de necessidades, tá?
Deixa eu abrir aqui, ó. Pronto. Pronto. Eu fui melhorando esse programa de necessidades. Ok. E aí, como que eu começo esse arquivo do Word? Primeiro que eu me apresento, eu falo uma coisa bem fofa. Oi, cliente, esse é o início do nosso caminho junto. Através desse questionário, eu vou te conhecer melhor. Caso alguma parte do questionário não se encaixe no seu projeto, é só pular e ir para o próximo item. Porque, gente, eu faço um questionário geral, né? Imagina, um questionário para cada cliente, aí é muito trabalho. Aí tá. Então, além de todas as perguntas, tá? Que eu vou dar um exemplo de algumas perguntas que tem nesse questionário. Eu pergunto quem são os moradores e eu peço o nome, a data de nascimento e a profissão. Gente, isso parece uma bobeira, mas é muito importante você saber a profissão do seu cliente. Você tem que saber o que ele faz, porque isso vai te orientar tanto, tanto. Então, por exemplo, se for um médico, uma pessoa da área de advocacia, você já sabe que a pessoa tem muito livro, que a pessoa vai querer ter um lugar para estudar. Hoje está todo mundo trabalhando em casa, né? Então, todo mundo vai precisar de um lugar para trabalhar e estudar. Mas, assim, isso te orienta de muitas formas, tá? Então, eu adoro saber a profissão do meu cliente. Eu peço a data de nascimento para a gente já ter cadastrado o dia do nascimento do nosso cliente para a gente mandar parabéns para ele, tá? Eu peço o nome, e aí, com a data de nascimento, a gente também sabe a idade do nosso cliente, e isso influencia em tudo, tá? Quando eu pego um projeto de uma família, eles colocam o nome dos filhos lá também. E isso é muito legal. Quando você for fazer o projeto, você vai colocar quarto João Pedro, quarto Isabela. Coloca o nome das pessoas nos lugares, não coloca quarto filha, quarto filho. Isso fica muito impessoal. E aí, quando a pessoa vê quarto Isabela, quarto João, quarto Valentina, nossa, aquilo ali já mexe com ela. Ela, meu Deus, é o meu quarto, entendeu? Então tem que colocar o nome das pessoas. Banheiro da fulana, banheiro da ciclana. Então, tudo isso é importante, tá? Aí eu pergunto também, gente, no nosso programa de necessidades, qual que é a melhor forma para eu entrar em contato com o meu cliente? Se meu cliente prefere telefone, se meu cliente prefere conversar pelo WhatsApp, e qual o melhor horário? Eu tenho clientes que falam WhatsApp, a maioria. E tem cliente que fala assim, tem cliente que é mais velho, que é só por telefone, não consegue mexer no WhatsApp. Então você tem que saber qual o melhor horário que eu posso entrar em contato, né? Para também não ficar incomodando. Olha isso. Ah, isso aí parece uma coisa tão boba, gente, mas isso tem que fazer parte do nosso programa de necessidade. Você vai ficar com esse cliente um tempão aí, você tem que saber todas essas informações, tá? E aí a gente começa algumas perguntas. Eu vou lendo aqui para vocês, tá? Quantas pessoas vão utilizar ou utilizam o espaço, a residência, se for o comércio, tá? Aí, por exemplo, se for uma casa, alguém possui necessidade especial? É uma pergunta. Pretendem aumentar a família? Qual o momento do dia que todos ficam juntos? Gente, parece uma bobeira, mas você tem que saber isso. Você tem que saber se o coração da casa é a cozinha, é a sala, se é o home cinema, enfim, né? Pergunto se eles têm alergia a alguma coisa, porque isso tudo vai influenciar no meu projeto, na cortina que eu vou indicar, no tapete que eu vou indicar. Tem que saber, tá? Gente, eu vou ler só algumas, porque é um questionário grandão, mas eu tô falando isso para vocês começarem a pensar em montar o seu questionário, porque isso aqui me ajuda muito. Eu tenho tudo documentado. Quando eu vou fazer o projeto, eu abro o questionário e vou projetando com o questionário aberto, tá? Gosta de cozinhar? Quem é que gosta de cozinhar? O que você não gosta em uma residência? Recebe hóspedes? Com qual frequência? Aí eu pergunto, isso aqui é muito importante, se a pessoa gosta de planta, flor, tempero. Eu tenho um cliente que odeia planta. Gente, e tem coisa mais fofa do que você fazer um projeto e botar uma planta? Não tem. Eu amo, é o verde, é vida. E aí eu tenho cliente que odeia. E já aconteceu de eu apresentar o projeto e ter uma planta na minha maquete e o meu cliente falar assim: nossa, pelo amor de Deus, você tira essa planta porque eu tenho pavor. Eu não gosto de cuidar de planta, também planta artificial não serve. Aí a pessoa só vê a planta. O projeto tá tão lindo, ela só vê aquela planta. Então eu pergunto aqui, tá? Quais as cores que mais gostam e quais não gostam? Isso é importante você perguntar. Gente, isso aqui você tem que perguntar. Tô falando se você for fazer um projeto de uma casa, de uma residência, de uma reforma, tá? Quais os móveis você pretende comprar? Quais os móveis que você vai manter e vai aproveitar? Você já pensou você fazer um projeto de um layout inteiro e colocar os móveis com a medida errada? Joga aquele layout fora.
Então, eu pego todas as medidas já dos móveis existentes e pergunto quais móveis você pretende comprar. Ah, mesa de jantar, cadeira, sofá. Ok, então a gente pode escolher esses móveis? Pode. Então, você vai lá e coloca a medida que você acha que vai ficar bom. Um sofá de 3 metros. Agora, se o cliente falar assim, não, Luciana, eu vou aproveitar o sofá que eu tenho. Acabei, ó, comprei tem um ano, tá novinho. E aí, você coloca um sofá de 3 de 2,20, o sofá dele tem 3 metros. Aí já danou o nosso layout, né? Eu pergunto de hobby, coleções, se alguém tem coleção, isso é muito importante para o nosso projeto, tá? Aí eu começo a perguntar se a pessoa prefere ambiente com muito elemento ou mais clean, qual que é a relação dessa pessoa com a tecnologia, se tem o hábito de assistir televisão no quarto, são várias perguntas, tá? Beleza. Faço todas essas perguntas que eu fui criando ao longo do tempo, e isso é importante para você saber que não basta só você conversar por experiência própria, faça um questionário para que você converse com o seu cliente, para que você tenha isso documentado, tá? E aí, no final, eu faço 4 perguntinhas importantíssimas. Uma, em quanto tempo você deseja iniciar o trabalho, a sua obra? Porque, gente, o cliente é leigo, às vezes ele tem uma expectativa que a gente não vai conseguir cumprir. Hoje mesmo eu tenho uma reunião, agora no início da tarde, com um casal de clientes que quer fazer uma reforma. É a primeira vez que eles contratam um arquiteto, é a primeira vez que eles compram uma casa, é a primeira vez que eles vão reformar, é a primeira experiência. Eles não têm noção do como é complexo, que para eles é simples. É só mudar a cozinha de lugar, é só mudar a área de serviço de lugar. Então, assim, e não é simples. Demanda tempo. A gente precisa de tempo para fazer um projeto, tempo para fazer orçamento, tempo para fazer obra. Então, hoje eu vou ter uma reunião com eles 1h30 para contar a real. Não vai dar para fazer nesse prazo que você quer. Então, eu coloco essa pergunta aqui para eu ter uma noção do que eu vou, como que vai ter que ser minha conversa. Cliente, dá. Cliente, não dá. Ah, Luciana, mas eu estou pagando aluguel no outro lugar, eu preciso mudar para minha casa. Sim, cliente, mas é melhor eu falar a verdade agora do que daqui 2 meses a gente não ter terminado e você vai ficar desesperado, você vai ficar chateado. Então, pergunte quanto tempo ele pretende, tá? Qual o prazo que você gostaria de ter a obra pronta? Porque a pessoa compra o terreno, quer construir uma casa, ela tem uma expectativa. Ah, eu quero estar morando na minha casa o ano que vem, tá? Não que vai ser o que vai acontecer, mas você tem que ter essa noção, tá bom? A outra pergunta, essa, pra você ter noção, essa pergunta agora é a 34ª do meu questionário, de um dos questionários. Então, nesse questionário do Word tem 35 perguntas. A 34ª. Quanto pretendem investir na obra barra reforma? A gente tem que saber isso para a gente se orientar, tá bom? E muitas das vezes meus clientes falam é aqui, não é comigo. E eu peço também, caso tenha, envie foto de ambiente como referência para o seu projeto. Eu sou uma arquiteta que eu não tenho problema nenhum em receber foto referência de cliente, eu não tenho. Tem gente que não gosta, eu não vejo problema. Pelo contrário, eu gosto. Por quê? Às vezes o cliente não consegue se expressar falando, né, o que ele gostaria. Ele acha que é um estilo e é outro na verdade. Então, assim, eu já fiz projeto com meu cliente, porque eu queria um estilo tal. Aí, quando eu fui ver as fotos do que ele estava falando, do que ele gosta, tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Era total. Era, se eu fosse seguir só o que ele estava me falando, o projeto ia sair totalmente diferente do que ele queria. Então, eu peço sim referências, tá? E ainda brinco, vai ficar muito mais bonito que a referência, mas eu preciso saber. Ah, esse chão você gosta? Ai, adoro. Eu gosto desse madeirado clarinho aí. Achei tão bonito, Luciana. Perfeito. Imagina se eu ponho um negócio escuro. Não ia dar certo. Além desse questionário em Word que eu tenho, eu faço um questionário, gente, no Excel que meu cliente vai dando X, ele vai preenchendo, entendeu? Ele é maravilhoso. Então, você também pode montar. Aí é a mesma coisa, isso aqui é para me orientar lá no escritório. As meninas todas têm acesso a esse questionário. E quando eu falo projeta, porque eu dou oportunidade, óbvio, e darei sempre delas projetarem, delas começarem um projeto, muitas vezes as meninas começam assim, eu falo assim, olha, começa a pensar no quarto do fulano, e aí elas abrem aqui os questionários e com base nos pedidos dos clientes, elas começam a fazer o projeto. E aí depois elas, fiz. Aí eu vou abrir
E aí eu vou mexer, né? Lógico, eu vou mudar, vou dar meu toque. Mas é muito legal elas terem a oportunidade de projetar e com um briefing do lado. Então, isso aqui fica para todo mundo ter acesso, tá? E aí, no do Excel, gente, a gente vai colocando lá todos os nomes, o ambiente, todos os ambientes de uma casa, todos os ambientes de um apartamento, e a gente vai dando um xizinho. Por exemplo, sala. Vai ter modificação? Sim ou não? Qual é a observação que você quer me passar para essa sala? Hall, vai ter alteração? Sim ou não? Qual é a observação que você quer me passar? Aí, lavabo. Isso aqui é muito legal, gente. Ó, lavabo. Vai ter alteração? A bacia. Vai ser convencional? Bacia com caixa acoplada? Vai ser bacia suspensa? Gente, tudo isso é importante. Ducha higiênica. Você quer ducha higiênica no seu lavabo? Você quer ela do lado direito ou do lado esquerdo? Tudo isso meu cliente coloca. Cuba. Como que você gosta da cuba? Cuba embutida? Cuba de apoio? Cuba esculpida? Então, ele vai me falar o que ele gosta e eu vou falar para ele o que vai funcionar, o que não vai funcionar, tá? Nesse lavabo, tem água fria? Tem água quente fria? Você tem que saber. Aí você vai especificar uma torneira. Você não sabe lá se o negócio se vai ter água quente, se vai ter água fria. Você tem que saber o que você vai especificar. Tudo isso está no briefing. Pensa só você lembrar tudo isso ali naquela conversa. Não, então a gente precisa desses documentos da nossa conversa para complementar e ter um programa de necessidades completo, tá? Bancada. Você gosta de pedra clara, pedra escura? Isso é muito importante, gente. Quando eu faço um projeto, nossa, isso determina, já começa a me orientar ali no projeto, sabe? Cliente, você gosta da cozinha com uma bancada clara ou escura? Ah, prefiro escura, que aí não aparece a sujeira. Ah, prefiro clara, porque eu vejo a sujeira. Tem, cada um responde de um jeito. Ok, isso vai já determinar qual a pedra que eu vou escolher, como vai ser a marcenaria, como que vai ser os revestimentos, entendeu? Então, pergunte isso para o seu cliente, tá bom? E aí, gente, eu tenho essa parte no Excel de todos os ambientes, tá? Isso aqui a gente foi criando com o passar do tempo. É muita coisa. Aí a gente pergunta de cortina, se a pessoa gosta de cortina, se a pessoa tem alergia, se a pessoa quer ar-condicionado, você tem que perguntar se a pessoa quer ar-condicionado em todos os ambientes, em qual ambiente, tá? Etc, 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 etc. Então, vamos lá. O que é importante, assim, para vocês saberem sobre o programa de necessidades? Você se organiza, senta hoje e começa a escrever o que você gostaria, se você fosse fazer um projeto, o que você gostaria de falar para a pessoa que está projetando para você. Então, assim, como que seria minha cozinha? Então, você vai perguntar, qual é a cor da pedra? Como que eu gosto dos meus armários? Eu gosto de madeira, eu gosto de branco, eu gosto de cor. E o piso? Então, você se organiza para você montar um questionário próprio, tá, gente? O questionário a gente fornece lá no nosso curso Vida Real. Quem está aqui e fez o curso Vida Real de Arquiteto tem esses dois questionários, tanto em Excel como em Word. E a gente manda e fala: olha, isso aqui é para você se orientar e fazer um melhor ainda. É para você fazer um melhor que o meu, tá? Toma como base e faz um melhor ainda. Então, a gente oferece isso lá no nosso curso. É muito legal. E eu conto exatamente como eu faço e depois como que eu pego esse programa de necessidades e eu limpo ele em todas as minhas apresentações. Em todas as apresentações eu lembro do que foi dito no programa de necessidades, porque ele é a base, tá, gente? Ele é a base do meu projeto. Eu não vou inventar moda. Eu tenho que fazer um projeto com base em tudo que o meu cliente falou. Você investindo tempo, você conversando com calma com o seu cliente, não fica falando, deixa ele falar. É a hora de você ouvir o seu cliente, tá? Tem gente que quando vai conversar, fala: olha o que eu já fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz essa casa. Não, deixa ele falar, escuta o seu cliente, tá? Ele é a peça principal. Fala menos de você, escuta o seu cliente. A Bruna falando que o curso é maravilhoso. Ai, Bru, eu fico tão feliz, obrigada. Eu fico muito feliz. Eu acho que foi a Carol, né, Carol? Eu acho que a Carol tá aqui, que me mandou uma mensagem ontem também falando do curso, o tanto que ela se sentiu mais segura. E aí eu até falo, gente, insegurança é muito comum, é normal. Eu era muito insegura também. Eu tinha muito medo de conversar com o meu cliente, eu tinha medo de errar, eu tinha medo de ficar faltando alguma coisa, eu tinha medo de. Nossa, eu tinha medo e medos e medos. Eu não dormia no início.
É, eu lembro direitinho. Inclusive a Nath que falou de projeto comercial. Eu vou contar para você, Nath, aproveitando aqui que a gente está falando sobre isso. Uma primeira vez que eu peguei um restaurante para fazer, eu já fiz várias hamburguerias, já fiz restaurante. E a primeira vez que eu peguei um restaurante, que foi meu primeiro projeto, assim, que eu tinha que entender muito sobre. Eu tinha que aprender. E todo projeto você tem que aprender alguma coisa, gente. Ninguém sabe tudo e todo projeto tem coisa nova. E aí nesse projeto eu tive que aprender. Assim, pensa, era um restaurante self-service de comida saudável, também tinha à la carte, ia ter açaí, era um programa de necessidades extenso, o tanto de coisa que ia ter lá dentro. E, gente, era um espaço deste tamanho. Era um espaço deste tamanho, eu tinha que colocar tudo lá dentro. E aí eu tinha que aprender sobre balcão refrigerado. Você acha que você não tem que aprender isso? Tem! Eu tive que aprender como que funciona, qual o tamanho do motor que tinha que ter ali naquele balcão refrigerado. Tinha um motor, aí tinha a parte quente, a parte gelada. Eu tive que aprender tudo isso. Foi um grande desafio. Aí eu fiz o projeto, só para contar para vocês, eu fiz o projeto, empolgadíssima, amei fazer, e foi um projeto assim, gente, pá, papum. O cliente me contratou e falou, Luciana, eu preciso desse projeto em 15 dias. Olha que loucura! Em 15 dias eu tenho que estar com esse projeto. E aí, na época, eu falei assim, eu tinha menos projeto em andamento, eu falei assim, eu vou fazer em 15 dias. Gente, foi uma loucura, mas eu fiz. Quando começou a obra, eu não dormia, porque eu ficava tão preocupada. Eu ficava tão com tudo, gente. Preocupada se o balcão ia dar certo, preocupada se os equipamentos iam dar certo, preocupada que aí eu inventei um balcão do outro mundo. Era um balcão assim de Silestone azul, olha só. Era muito, foi lindo o restaurante. Ele era todo verde e azul. E aí ainda tinha isso, verde e azul, que fosse um restaurante. Me parecia um trem de farmácia, verde e azul. Eu falei, nossa, eu tenho que deixar esse negócio aconchegante. Foi vários desafios. E aí eu fiquei preocupada com esse balcão e tinha que encaixar tanta coisa nesse balcão. Nossa Senhora. E aí eu fiquei sem dormir. Eu fiquei sem dormir, eu acho que um mês. Um mês sem dormir. E eu passava na obra todos os dias de medo de acontecer algum problema. Então, é muito normal a gente ficar nessa insegurança, mas foi uma experiência maravilhosa. E aí, Nath, você que falou aí do comercial, deixa eu voltar aqui, ó. Você quer se especializar, perfeito. Tem uma pessoa que eu conheço, é, é a Isabela. Eu tenho que lembrar o nome do escritório dela agora. Qualquer coisa você me manda um direct que eu te mando o Instagram dela, tá? A Isabela é arquiteta, ela formou aqui em Brasília e ela se mudou para São Luís. Então hoje ela é arquiteta lá e tem um escritório lá. Ela se especializou em restaurantes. E ela faz projetos de restaurante. Isso é maravilhoso. Eu acho que se você se especializar, gente, eu não sei, eu acho que a chance de você ganhar mais dinheiro, de você ter mais projetos, é bem maior. Quem faz tudo não faz nada. Eu, Luciana, faço sim projetos comerciais, já fiz vários. Tem uma rede de hamburgueria aqui em Brasília, que eu fiz todos os restaurantes deles. E eu amei, aprendi um monte de coisa de hambúrguer, como que faz hambúrguer, como que funciona uma cozinha, como que é uma cozinha, gente, de restaurante, a gente tem que aprender tudo. Tudo, vocês não fazem ideia a questão de layout, disposição, a logística, né? Foi muito legal, tá? Mas hoje eu faço interiores e casa, né? Casa e interiores. Então, eu acho que é uma coisa que cada vez mais eu tô indo só para esse caminho. Lógico, se aparecer um restaurante, eu vou fazer, porque já tenho experiência nisso. Mas a gente tem que ir se especializando cada vez mais. E eu acho isso super legal. Nath, me lembra, porque eu esqueci o nome do escritório da Isabela. Mas ela se especializou, ela fez curso, e eu acho super massa. Eu tenho uma amiga, a Bru, que tem o Inclua. O escritório dela chama Inclua. Ela faz projetos de escola, só projetos de escola. É muito legal. Ela tá pegando todas as escolas que você imaginar, gente, em São Paulo, em Minas. Então, assim, eu acho muito legal quando a pessoa se especializa, tá? E o comercial é isso, Nath. Você é rápido, e eu acho um projeto. Não é fácil, não, mas eu acho um projeto gostoso, porque você tem que fazer o projeto conforme a marca, conforme. Esqueci a palavra. Esqueci a palavra, gente.
Ah, esqueci a palavra, mas você tem que fazer conforme a história ali, né, da empresa, enfim, eu acho muito legal. E você apresenta para os sócios. É lógico que é difícil, porque às vezes tem mais de um sócio, igual a hamburgueria, eram 3 sócios, então eu tinha que agradar todo mundo. Mas é um projeto mais rápido. Então, assim, a gente começava a fazer, já começava a obra e já estava pronto, porque eles tinham que abrir. Amo, amo projeto comercial também, viu? A Carol, trabalho na arquitetura do McDonald's Brasil, América Comercial. Que legal, Carol! Muito legal. Muito legal. Eu acho massa demais projeto comercial, gente. E é diferente, né? A gente tem que saber tudo. Igual a Carol, provavelmente não, com certeza ela tem que saber tudo. É branding. Ai, gente, perdi a cabeça, ou perdi a palavra, Nath. Ela tem que saber como que funciona a cozinha, né? Tem as normas, você tem que aprovar na vigilância. É totalmente diferente de casa. Mas quando eu comecei a fazer restaurante, eu quase surtei, viu, gente? Peraí. Aí, o Nath, eu lembro quando eu fiz essas hamburguerias, a primeira, eu peguei tudo, assim, de como que funciona a marca, as cores, eu fiquei em contato com a agência de publicidade que tomava conta da marca, pra gente fazer uma coisa assim, que fosse a cara, né, pra dar tudo certo. Aí eu fiz a primeira, aí a segunda, aí foi ficando fácil, fácil, sabe? Foi sensacional, assim, aí eu peguei todas para fazer aqui em Brasília, e eu amei, amei, amei. Esse restaurante de comida saudável também era de um dos sócios da hamburgueria. Aí ele gostou do projeto, me contratou e eu fiz esse restaurante de comida saudável também. Foi muito massa. Ó, a Lúcia mandou assim: a primeira cliente que atendi, empolguei, falei demais, e aí no final ela não deu retorno. Acho que imaginou que com as dicas ela achou que não precisava mais, que daria sozinha, daria conta sozinha. Sim, a gente vai ficando esperta, a gente tem que falar, a gente tem que dar dicas, você tem que falar para o seu cliente ficar com vontade de te contratar. Porque se só naquela conversa você já deu algumas dicas legais, imagina se ele te contrata, o que que você vai fazer? Então, assim, Lúcia, não deixa de dar dica, mas óbvio, não entrega todo o ouro, tá? E também não deixa o seu cliente ficar abusando de você, não. Tem cliente que abusa. Às vezes eu vou conversar com meu cliente a primeira vez e ele começa a me perguntar um monte de coisa. O que que você acha que eu faço aqui? O que que você acha que eu faço ali? Não, mas Luciana, o que que você. Aí, tipo assim, às vezes é um casal, aí o cara fala assim, um exemplo. Luciana, o que que você acha que eu faço aqui nessa parte aqui nessa parede? Aí a esposa fala assim: aí ele fala assim, deixa ela falar o que ela faria. Tipo, eu começo a perceber que eles querem me arrancar informação. E, gente, eu dou dica, mas eu falo muito assim: olha, isso aqui eu vou saber melhor quando eu começar a projetar. Eu preciso tirar medida, eu preciso pensar em planta baixa, eu preciso ver como que vai ser todo o contexto, eu preciso entender vocês. Só depois que a gente começar o projeto que eu vou conseguir dar uma dica melhor e falar o que que vai ficar bom aqui. Ah, gente, senão, pelo amor de Deus, né? O povo abusa da gente também. E a gente vende a dica, né? A gente vende ideia, a gente vende ideia. Ideia não é uma coisa que você tem que sair dando. Você é arquiteto, design de interiores, você é isso que a gente vende, ideias, é o meu trabalho, é o nosso trabalho. Então a gente tem que cobrar, a gente tem que só depois que a gente fechar o projeto que a gente vai começar a fazer projeto, né? Só depois de contrato assinado que você vai começar a pensar no que você vai fazer. Certo, povo?